7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, como sempre com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Vamos lá, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte. Bom dia também Salvador, Brasília, como sempre a batata assando em Brasília. Bom dia Fortaleza, bom dia João Pessoa. Bom dia Orlando, na Flórida, bom dia aos nossos queridos brazucas que nos acompanham nos Estados Unidos. Queria mandar um bom dia especial hoje também, sabe para onde, Barão? Bom dia para você. Fala aí, careca. Bom dia para Carla Bigato, mandar um abraço especial para o nosso ouvinte José Antônio dos Santos Filho. O José Antônio dos Santos Filhos está em Joselândia. Joselândia é uma pequena cidade, está no distrito de Barão de Melgaço, 3.000 habitantes ali na região. Segundo ele, o José Antônio, 1.500 ligados na Band News FM. Lá no coração do Pantanal, em Joselândia, mandar um abraço muito especial. Nossa audiência é lá de 50%, Barão. Tá bom ou quer mais? Um outro bom dia muito especial aqui para Ribeirão Preto, onde me encontro, hein? Onde me encontro esta manhã, porque vou participar daqui a pouco, a partir de 9h30, de um debate sobre política e economia com representantes aqui da região, empresários, produtores e tal. Fui convidado aqui para esse debate a partir de 9h30, portanto um bom dia especial para Ribeirão Preto, um dos Eldorados do Brasil que funciona, do Brasil que produz bem. Tá frio aí hoje, Boechat? Olha, tá uns 48 graus, imagino, mais ou menos, né? Aqui em Ribeirão Preto também está acontecendo uma coisa curiosa, que o diretório do PT aqui em Ribeirão Preto é terra natal aqui do Antônio Palocci, não é isso? Isso. E o diretório do PT em Ribeirão Preto está propondo lá propôs uma moção para expulsão do Antônio Palocci. E o nosso ouvinte Inácio Defante escreveu uma mensagem para mim muito boa, dizendo o seguinte: se o PT vinha dizendo que o Palocci estava contando mentiras na forma de confissões ou de delações, porque era uma figura, um preso político submetido a uma espécie de tortura, não seria uma injustiça expulsá-lo? Afinal de contas, se tudo que Palocci está contando para as autoridades, como disse o PT durante todo o tempo e tem dito em relação a vários outros delatores, é consequência de um sistema opressivo de investigação e de interrogatórios, nos quais, remetendo aos calabouços da ditadura, ele estaria sendo submetido à tortura e, portanto, falando qualquer coisa que os torturadores quisessem ouvir. O PT não deveria solidarizar-se com ele, ao invés de expulsá-lo? Pergunta o nosso Inácio Defante com muita propriedade, né? Então, até ontem ele era preso político, agora ele é cachorro pestilhento que tem que ser botado para fora do PT, aqui de Ribeirão Preto, moção daqui de Ribeirão Preto, do Partido dos Trabalhadores, onde eu me encontro. Mas, minha gente, os assuntos que estão hoje predominando no noticiário, claro, o principal deles ainda, o drama, a tragédia do terremoto no México. Já são mais de 230 mortos contados oficialmente. Não sei se o Barão tem número atualizado da madrugada, Barão. Eles interrompem a contagem durante a madrugada, são 2 horas a menos no México agora. Não sei se o número com o qual nós estamos trabalhando 230, Boechat, 230. É o mesmo número de ontem. Evidentemente, esse número tende a crescer muito. As buscas por sobreviventes e resgate de corpos continuam intensamente. Lá na cidade do México, desde anteontem, está o nosso companheiro Rodrigo Hidalgo, trazendo informações em tempo real para nós, mas agora são 5 da manhã e o Rodrigo Hidalgo, por causa do fuso horário de sua participação na programação da TV Bandeirantes, da Band News FM e das outras emissoras do Grupo Bandeirantes, deve ter dormido em horário Brasil, ali por volta de 3 horas da manhã. Então, portanto, daqui a pouco é que o Rodrigo Hidalgo vai estar conectado conosco para atualizar as informações. Uma notícia positiva em meio à tragédia, naquela escola que desabou
em onde mais de 20 crianças perderam a vida sob os escombros. Também dos escombros foram resgatadas, parece que mais de 31 crianças com vida foram levados para um hospital. Vocês imaginem as horas de terror. 60, Boixá. 60 resgatados? Com vida? Com vida. Ah, rapaz, aumentou, olha aqui. Então, são aquelas pequenas janelas, né, de alívio na dor que você tem, porque estava todo mundo apavorado. Essa escola tinha para perto de 60 crianças quando desabou, fora professores, funcionários. 20 crianças já tinham sido contabilizadas mortas. 21 no total. 21 no total. E claro que a expectativa era a pior possível em relação às demais, e agora temos a notícia de que 60 crianças foram resgatadas com vida, estão no hospital. Parece que não há situação aí de maior gravidade. É uma notícia em meio à tragédia, repito, que nos dá alguma esperança de que outras vidas possam ser salvas nesse terrível terremoto. Eu, curiosamente, coincidentemente, meu caro Barão e Carla Bigato, ainda estou com a viagem confirmada para lá, né, na sexta-feira à noite, enfim, amanhã à noite, para participar de um seminário organizado pela entidade que organiza os debates presidenciais no México. Eles vão ter eleições em julho de 2018. Aliás, o terremoto anterior, que tinha sido distante da cidade do México, já vinha interferindo bastante nos humores da opinião pública mexicana em relação à disputa política travada entre o PRI, né, o Partido Republicano Independiente, que é o partido hegemônico no México, e candidatos mais à esquerda. Já havia um movimento ali de desgaste do PRI em relação às providências tomadas diante do terremoto anterior. Agora, muito provavelmente, esta tragédia terá um impacto inevitável na política mexicana, que tem, como eu disse, eleições marcadas para julho do ano que vem, né? Então, essa reunião de segunda e terça-feira, em que a Band estava me enviando para esse debate, esse seminário, para 2 palestras lá, não sei se vai ser mantido, e creio até que deveriam cancelar. Não há clima absolutamente para se discutir nada naquele país que não seja relacionado à luta para salvar as pessoas e recuperar a cidade, né, e as cidades atingidas. Aqui no Brasil, os nossos terremotos continuam produzindo suas vítimas e também apontando para alguns horizontes, né, pós-tragédia, né? Um horizonte pós-tragédia que se desenhou mais nitidamente ontem foi decidido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde o juiz Marcelo Bretas meteu 45 anos de condenação no ex-governador Sérgio Cabral. 45 anos estes que se somarão aos outros 14 anos aos quais o chefe da quadrilha do PMDB no Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, foi condenado anteriormente por Sérgio Moro. Portanto, nós temos aí 59 anos de condenação já acumulados para Sérgio Cabral. A lei brasileira determina que só se possa passar 30 anos em regime fechado. Mas quanto maior for a pena, você não passará mais de 30 anos em regime fechado, mas sendo uma pena muito maior do que 30 anos, você não consegue auferir os benefícios da progressão de pena. Sabe aquele negócio? Cumpre só um pedaço da pena, daqui a pouco você está em casa, não sei o quê, 1/6 da pena você sai da cadeia, aí vira prisão semiaberta, depois aberta, não tem esse papo para quem pega penas muito grandes, porque esses benefícios vão sendo devorados pelo excedente aos 30 anos que você pode passar internamente no sistema. Então, Sérgio Cabral, com essa condenação de ontem, ele se aproxima da possibilidade, vai chegando perto da possibilidade de passar décadas na cadeia, se evidentemente as condenações não forem reformadas em segunda instância, e pelo acervo, pela quantidade de crimes que lhes são imputados e a quantidade de provas, é pouco provável que ele consiga revisão significativa de suas penas em outras instâncias. Preso está, preso continuará o senhor Sérgio Cabral. Por que eu digo que isso é um ponto de luz no horizonte? Porque a canalhada política, de alguma forma, começa a sentir na boca, e eu vou preferir dizer na boca para não me estender na anatomia humana, a ardência, o amargo dos castigos que merece
pelos crimes que acumula. 45 anos mais 14 são 59 anos para Sérgio Cabral. E a pergunta é: quantos crimes Sérgio Cabral cometeu, diferentes dos muitos crimes cometidos por Renan Calheiros, cometidos por Aécio Neves, cometidos pela canalhada do PT, pela canalhada do PMDB, pela canalhada do PSDB, pela canalhada dos partidos? Quem não cometeu o crime de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, atribuídos a Cabral para os 45 anos que ele pegou ontem? Quem na política brasileira não cometeu o crime de lavagem de dinheiro e contratações superfaturadas, atribuídos a ele na condenação de 14 anos dados a Sérgio Moro, por Sérgio Moro? Então, é bom que os políticos brasileiros, que estão aí batendo no peito para desqualificar delações, provas, testemunhas, Lava Jato, Procuradoria-Geral da República, essa gente que está arrotando valentia, é bom eles se deem conta, que eles se deem conta de que no Brasil de pouco tempo atrás era inconcebível que uma figura exponencial de um grande partido como o senhor Sérgio Cabral chegou a ser considerado, ele chegou a ser lançado candidato a vice-presidente pelo ex-prefeito Eduardo Paes na chapa de Dilma Rousseff, no lugar de Michel Temer na eleição de 2014. Era uma figura que estava ali no horizonte do poder nacional, né? Rio de Janeiro bombando, etc. e tal. Seria inimaginável imaginar uma figura como essa pegar 59 anos de cadeia, de condenação. Pois então o recado que o terremoto brasileiro está dando a esses vagabundos da política é o seguinte: abram o olho, queridos. Abram o olho. A coisa não está boa para vocês e vai piorar. E vai piorar. Enquanto eles não se dão conta disso, continuam fazendo das suas. Continuam navegando em Brasília, no Congresso, no governo, e mesmo em outros poderes da República, como se nada tivesse acontecendo e nada tivesse mudando. Há um quê de suicida ou de inconsciência nesse negócio, não é possível. Vejam só, ontem o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, como se estivéssemos num país que não está exigindo mudanças, e porque está exigindo mudanças, figuras como Cabral vão ficar atrás das grades durante décadas, e aliás a mulher dele também tomou uma condenação ontem de 18 anos. O Eunício de Oliveira, presidente do Senado e presidente do Congresso, portanto, como se nada estivesse mudando, como se os humores da nação não fossem outros, como se a impaciência do brasileiro não estivesse se esgotando, já não tivesse esgotada, defendeu a criação de um fundo público para financiar a campanha dos candidatos, dos partidos em 2018, algo na ordem de 3 bilhões e 500 milhões de reais, é o que os caras estão discutindo em Brasília, de dinheiro público, para financiar projetos partidários eleitorais. E saiu-se com a seguinte pérola que vocês vão ouvir aí. Bota o som aí do Eunício de Oliveira. Nós temos que tirar daquilo que é dado ao parlamentar o direito de uso para ser utilizado nesse chamado fundo que não tem dinheiro novo, que não tira dinheiro da saúde, que não tira dinheiro da educação, e sim muda rubricas para se fazer uma eleição limpa, democrática e barata no Brasil. Primeiro, Eunício, não existe esse negócio de que não tira dinheiro da educação e não tira da saúde. O dinheiro público, público é. E tem que ser destinado ao que o público precisa e quer. O público não quer financiar candidaturas nem partidos. O público não quer botar dinheiro em projetos políticos, em carreiras políticas. Cada cidadão que cuide de seu projeto político, de seu projeto pessoal, de seu projeto profissional. Por que eu tenho que botar dinheiro meu na carreira política daquele rapaz que saiu do armário e tatuou um coração do Temer no ombro outro dia, aquele deputado federal? Por que eu tenho que botar dinheiro na carreira política de Aécio Neves, de Paulo Maluf? Por que eu tenho que financiar o projeto, a campanha desses caras com dinheiro público? Agora, o mais sensacional é que Eunício de Oliveira
sugere que esse dinheiro não sai da educação e não sai da saúde. Sendo dinheiro público, ele tem que sair de algum lugar. Não sendo da educação, não sendo da saúde, e ele provavelmente diria não é do saneamento, não é da prevenção à segurança, do combate ao crime, não é de nada. Ele vai dizer que não saiu de nada disso. Então saiu de onde? Do repolho, do ovo da galinha, do fiofó do urubu, da orelha da formiga. O Eunício de Oliveira conseguiu inventar uma fórmula em que o dinheiro público sai de algum lugar que não do bolso do cidadão. E saindo do bolso do cidadão e não indo para onde o cidadão precisa, evidentemente que está se transformando num assalto, num furto, num roubo, num desvio de finalidade. Mas esse dinheiro vai sair da rubrica a que tem direito os deputados, os parlamentares. Primeiro que vocês não têm direito a nada. Vocês têm deveres no trato do dinheiro público. E essas rubricas determinam que esse dinheiro que os parlamentares podem direcionar tem que ser direcionado para coisas de interesse público. O parlamentar não pode botar dinheiro das rubricas, por exemplo, que tem que administrar na abertura, por exemplo, de uma rede de bordéis. Não pode. Ele não pode fazer um show de strippers com o dinheiro das rubricas. Ele tem que botar em obras, ele tem que botar em saúde, ele tem que botar em educação, ele tem que botar em saneamento. É para isso que se dá a ele a prerrogativa de indicar a destinação desse dinheiro através das rubricas das emendas parlamentares, ô Eunício. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, queridos ouvintes. Um dia desses, um advogado de um bandido grandalhão lá do Rio de Janeiro, anteontem, esses dias, sugeriu que, de alguma maneira, as autoridades do Rio de Janeiro aceitassem abrir negociações com a cúpula da bandidagem na Cidade Maravilhosa, para tentar ali algum acordo que amenizasse algumas coisas e tal. A bandidagem pediria alguns negócios, alguma contrapartida, tipo ser transferida para presídio no Rio em vez de ficar em presídios federais distantes, e aí, em troca disso, acabaria com roubo de carga, acabaria com não sei o quê, papapá. Foi uma proposta. Eu aqui com meus botões, eu disse, olha, para o cara que está lá na linha de tiro, com a filha sendo assassinada, o filho sendo assassinado, tomando tiro na comunidade, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 360 por ano. Até com o capeta esse cara negociaria para que a vida dele não tivesse tanto sangue espalhado todos os dias pela casa. Mas eu entendo que a sociedade no seu conjunto repudia, e a proposta, a ideia, o ensaio foi imediatamente repudiado até pelos advogados criminalistas. Mas há uma semente nessa história que indica o seguinte: grupos de bandidos têm que ter consciência em algum momento, por algum caminho, que eles não vão vencer a guerra contra a sociedade, contra a população. Não vão vencer essa guerra. E essa é a consciência que os bandidos da política precisam desenvolver também. Vocês têm que baixar as armas, vocês têm que meter o galho dentro. Olhem o exemplo do Cabral. Daqui a pouco vai ser o Eduardo Cunha. Daqui a pouco vai ser o Gedel Vieira Lima. Ou vocês acham que o Gedel Vieira Lima vai pegar 6 meses de cadeia com 51 milhões de dinheiro lá? Então vocês baixem a bola, baixem o tom, parem de bater no próprio peito e comecem a sentir medo do que vem por aí. Porque eu não tenho dúvida de que vem algo barra pesada para vocês. Bem feito e vem tarde. E mais, hein? Como somos um povo generoso, quem sabe a gente até propõe aí a vocês uma certa trégua. Vocês baixam as armas, param de roubar, param de bancar os valentões, de bancar os mandões, de bancar os prepotentes. E a gente, como os patrão de vocês, a gente deixa que vocês continuem, digamos assim, soltos, por algum tempo mais, pelo menos. E chegando em 2018, a gente acerta um pouco as contas. Vamos lá, toca o barco.